Eu resolvi falar com vocês neste sábado aqui, dia 21 de novembro, são 15 minutos para as 4 horas da tarde, céu azul em Porto Alegre, poucas nuvens pintando o azul do céu claro, uma temperatura muito moderada, um belíssimo dia em Porto Alegre. Mas eu resolvi falar neste sábado com vocês aqui, eu não costumo falar com vocês aos sábados, mas hoje eu resolvi falar. Por causa dessas manchetes aqui dos jornais de hoje, aqui, ó. Todo o Brasil, aqui, mas em Porto Alegre, ó. Espancado até a morte. Essa manchete tem referência ao espancamento e assassinato de João Alberto Silveira Negro, Freitas, negro, 40 anos. Foi espancado até a morte no estacionamento do supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, na quarta-feira à noite. Esse aqui é o jornal Correio do Povo, pertence à Rede Record aqui em Porto Alegre. Aqui eles têm a TV Record e tem a Rádio Guaíba, da Igreja Universal. Outro jornal, que é o principal aqui de Porto Alegre, é esse aqui, a Zero Hora. Vidas Negras Importam. Dá para ver o conteúdo político que é a Zero Hora, que pertence ao grupo RBS, afiliada da Rede Globo. Conteúdo político que o jornal já tenta colocar na capa, né? Vidas Negras Importam. Ali embaixo não, ali embaixo é o que aconteceu. Assassinato de homem negro na capital. Provoca atos e reacende debates sobre racismo. Tá bem politizada essa capa aqui, bem politizada. Bem ao gosto da RBS, do jornal Zero Hora. Aliás, o jornal não tem nenhum repórter negro de expressão, nem colunista, tem negro. Bom, senhores, eu acho, de qualquer maneira, o seguinte, eu li tudo atentamente. Aliás, eu estou acompanhando esses acontecimentos desde quinta-feira à noite, desde o momento em que ocorreu esse espancamento e assassinato do João Alberto, o Beto, 40 anos, lá no supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. A zona norte de Porto Alegre é a principal região aqui da capital. Nós temos 1,5 milhão de habitantes e a zona norte sozinha tem perto de 800 mil. É uma zona também onde há a maior concentração de pessoas pobres e negras de Porto Alegre. Bom, senhores, eu acho, de qualquer maneira, o seguinte, eu estou acompanhando atentamente, como disse para vocês aqui, e resolvi fazer um resumo disso, sistematizar as informações a respeito disso aqui para vocês. Eu sei que muita gente não está aqui em Porto Alegre, mas mesmo quem está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele está acompanhando tudo aos pedaços, porque há uma tentativa enorme de politizar, com proveitos eleitorais, a morte do João Alberto, o Beto, que foi sepultado hoje de manhã. 50 pessoas estiveram no enterro dele, no cemitério São João, na zona norte de Porto Alegre, que é onde ele morava, onde trabalhava, o João Alberto. Bom, eu acho que muitos jornalistas esqueceram de fazer aquelas perguntinhas simples que qualquer jornalista que está em início de carreira deve fazer. Quem, como, por quê, quando, onde. E as informações que têm saído desde que se conheceu a notícia na quarta noite até agora são fragmentadas. Algumas das respostas a essas perguntas foram colocadas, mas uma pergunta que sempre me parece fundamental não é o como, onde, quando, quem, mas é por quê. Tem que responder isso aí, né? Por não responder essa questão, por quê, é que um jornal como a Zero Hora se atreve a abrir a capa desse jeito aqui, politizando a sua manchete deste final de semana aqui. Vidas Negras Importam, assassinato de homem negro na capital provoca atos e reacende debates sobre racismo. Não que esse assassinato não reacenda debate sobre racismo. Debate sobre racismo sempre é oportuno. Mas, enfim, eu, claro, tenho procurado respostas para todas essas perguntas aqui para vocês, né? Então,
Resumindo, o que aconteceu na quarta-feira à noite? O João Alberto, a mulher dele, o João Alberto Beto, 40 anos, soldador, morador ali do entorno do supermercado Carrefour, ele e a mulher dele foram comprar umas verduras ali no Carrefour, na quarta-feira de noite. O João Alberto, pelo que se pode reconstituir até agora, o João Alberto costumava frequentar sempre aquele supermercado ali. E a depreender pelo que um dos próprios seguranças que matou disse no momento que estava imobilizando, ou disse que foi gravado, inclusive, o vídeo, a depreender por ali, porque o que o segurança disse quando estava imobilizando o João Alberto no chão? Disse, eu já te avisei da outra vez, hein? Não ia ficar por isso. Bom, reconstituído então, na quarta-feira à noite, o João Alberto estava ali com a mulher fazendo compras, estavam um pouco separados um do outro, e ele discutiu com a caixa. Né? Aí há duas versões, que ele teria apenas batido boca com a caixa, ou que teria dado um tabefe na caixa. De qualquer maneira, eles se estranharam ali, a caixa e o João Alberto. Incontinente, dois seguranças, mais uma funcionária graduada do Carrefour, que cuida desse tipo de incidente, os três conduziram o João Alberto para fora do supermercado. Escoltaram ele para fora, levaram ele para fora, disseram, vamos embora, sai daqui. E levaram ele para fora do supermercado. Quando chegaram no estacionamento, essa parte que eu vou dizer para vocês agora aqui do estacionamento, essa é uma parte que foi omitida por toda a imprensa, pelo menos até poucos minutos atrás. Há poucos minutos atrás, eu consegui um vídeo, não só eu, do circuito interno do próprio Carrefour. E ali aparece, então, porque até agora só tinha um vídeo do momento em que o João Alberto era imobilizado, saía do super e era imobilizado pelos dois seguranças do supermercado. Mas esse outro vídeo, que está no meu blog, polibibraga.com.br, nesse outro vídeo aparece o João Alberto saindo escoltado pelos dois seguranças do Carrefour, e num determinado momento, de modo inesperado, ele desfecha um soco contra um dos seguranças, dando início à refrega dos dois. Incontinente, ele é derrubado ao chão, é imobilizado e resultou que acabou asfixiado ali e morto. Foi isso que aconteceu. Né? Sem tirar nem pôr, foi isso que aconteceu. O que há de muito estranho em tudo isso aí são duas circunstâncias. Primeiro, é claro que houve uma reação excessiva por parte de segurança. Muito excessiva. Eles ultrapassaram completamente toda a possibilidade de simplesmente conter o João Alberto. Foram muito além do que isso, porque acabaram matando o João Alberto. Então, houve uma reação excessiva, criminosa. Primeiro isso do ponto de vista, digamos, criminal, né? Mas há uma circunstância também diferente que aí sim leva a leituras políticas que estão sendo feitas, que é o fato de que o João Alberto era negro, era trabalhador e era pobre. E é aí que está o conteúdo político que começou a ser explorado quarta-noite mesmo pelos comunistas e seus aliados aqui, pela extrema esquerda do Rio Grande do Sul, que não é diferente da extrema esquerda de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Estão sempre à procura de um cadáver e acharam que encontraram um ali no João Alberto. Né? E começou uma exploração política ali, que vem bem a propósito, porque nós estamos aqui em plena campanha eleitoral, e aqui em Porto Alegre a disputa dramática eleitoral no segundo turno é entre a comunista Manuela Dávila e o MDBista Sebastião Melo. É isso que acontece. Mas os dois imediatamente protestaram contra o que aconteceu no Carrefour, de modo vigoroso, tanto a Manuela, por motivos óbvios, quanto o Sebastião Melo. O que já, por si, torna bastante difícil a exploração eleitoral desse episódio aí.
Para a polícia, o que aconteceu foi um homicídio. A chefe de polícia, a Nadine Aflor, aqui no Rio Grande do Sul, a chefe de polícia é uma mulher, é uma delegada. Ela, falando com os jornalistas, ela disse claramente, olha, foi um homicídio qualificado. Eu não tenho dúvida disso. E é assim que estamos investigando. Agora, se no decorrer das investigações nós chegarmos à conclusão de que também temos um crime de racismo, aí as coisas tomarão outro rumo. Mas, olha, é preciso saber se realmente houve um crime de racismo nisso aí. Para a extrema-esquerda, não há a menor dúvida de que se tratou de um crime ligado ao racismo, né? Uma manifestação de racismo por parte do Carrefour, que não soube treinar bem os seus seguranças, e dos próprios seguranças. Foi essa a leitura que fez e está fazendo a extrema-esquerda, que tentando politizar, inclusive, isso aí e obter ganhos eleitorais aí nesse segundo turno. Não é a primeira vez que essa gente tenta encontrar um George Floyd aqui no Brasil, em Porto Alegre. Eles acham que o João Alberto pode ser um novo George Floyd. E vem tratando o caso João Alberto como se fosse um caso, uma tupiniquim aqui do George Floyd. Hoje mesmo, de manhã, nos funerais do João Alberto, no cemitério São João, estavam ali dispostas, alguns cartazes estavam dispostos ali, assinado pelo Black Lives Matter. Ora, Black Lives Matter é um movimento que surgiu nos Estados Unidos para protestar pelo assassinato do também negro George Floyd por parte da polícia americana, né? Por pouco que essa extrema-esquerda tupiniquim aqui não passou a acusar também a polícia por essa morte aí. Apesar de que um dos seguranças é um brigadiano aposentado, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão tentando fazer com que as coisas reflitam também para cima da polícia. Reeditando aqui, como farsa, esse episódio do George Floyd para garantir a vitória desse Black Lives Matter, né? O próprio presidente Bolsonaro, evidentemente, hoje, quando soube de todas essas informações aí, ele é bem informado, né? O Bolsonaro sabe o que está acontecendo. Ele não quis nem falar sobre esse episódio aí, né? O Mourão falou, o vice-presidente disse, olha, isso aí é um homicídio, isso aí não tem nada a ver, não tem racismo aqui no Brasil. Ele falou sobre isso. Já vou falar sobre isso aí também. Já quero falar sobre essa questão do racismo. Mas o próprio presidente Bolsonaro já disse, olha, não me venham com essas histórias aí do exterior, desse Black Lives Matter, não citou o nome, mas estava fazendo referência a isso aí. Não me venham com essas histórias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é verdade, uma coisa... não tem nada a ver o George Floyd com o João Alberto. Não tem nada a ver o que aconteceu em Porto Alegre na quinta-feira à noite com o Black Lives Matter, né? Eles até tentaram, ontem de noite, na sexta-feira de noite, eles até tentaram cercar o supermercado Carrefour aqui de Porto Alegre, tentaram invadir o supermercado Carrefour aqui de Porto Alegre. Em outros lugares do Brasil eles conseguiram até fazer isso aí no Carrefour. E promoveram atos de vandalismo aqui, distribuindo bomba molotov. Ora, você sabe que manifestantes comuns, pessoas que estão irritadas pelo que aconteceu na quinta-feira à noite aqui em Porto Alegre, não vão sair para protestar diante de um supermercado com bomba molotov, né? Isso aí, vocês sabem muito bem que isso acontece quando manifestantes ligados aos terroristas, eles é que costumam fazer isso aí. Bom, então, o que eu posso dizer para vocês é que desde o primeiro momento dessa morte do João Alberto, do Beto, passando pelo cerco depois aos supermercados Carrefour aqui de Porto Alegre, de vários lugares, e ao sepultamento, vem num crescendo a tentativa exatamente de fazer com que se politize essa questão aqui. Não me parece, sinceramente, que isso vá resultar em êxito. Sinceramente, não me parece.
Até por outra razão que agora sim eu quero finalizar falando para vocês sobre essa questão do racismo, né? Vocês viram que o vice-presidente Mourão Filho, falando sobre esse episódio, disse, não tem racismo aqui no Brasil. Ora, a que estava se referindo o vice-presidente Mourão, o Hamilton Mourão? Ele estava se referindo ao seguinte, é que não existe uma política de Estado no Brasil, como existiu na África do Sul com o apartheid, como existiu nos Estados Unidos até quase a década de 60, né? Uma espécie de apartheid também, menos grave como o da África do Sul, mas também um apartheid, né? Negros não podendo sentar nos mesmos bancos onde sentavam os brancos nos ônibus, não podiam frequentar a mesma escola. Enfim, é uma política realmente racista, né? Essa que foi praticada pela política do apartheid na África do Sul e também nos Estados Unidos até a década de 60, ali, quando o John Kennedy começou com aquelas políticas afirmativas nos Estados Unidos, acabando praticamente com o racismo nos Estados Unidos, né? É isso que se refere. Então não temos... O Brasil não tem uma política de Estado que contemple atos de racismo, até pelo contrário. Vocês mesmo quem não esteja acompanhando essas questões no dia a dia, vocês mesmos já devem ter ouvido falar aí nas políticas afirmativas de cotas, por exemplo, para ingresso nas universidades. Enfim, existe política de cotas para que os negros tenham acesso ao trabalho no serviço público em maior quantidade, como para as mulheres também. O que pode haver, e há no Brasil, e eu reconheço que existe, é uma discriminação racial. Eu não tenho a menor dúvida que há uma discriminação racial que prejudica os negros, como prejudica os judeus, e como há uma discriminação, por exemplo, de gênero também, que prejudica as mulheres. Mas é uma discriminação, sim, e é preciso combater essa discriminação. É preciso mudar isso aí. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós estamos chegando agora, depois das eleições do primeiro turno, com resultados nos quais o eleitorado aqui de Porto Alegre, que tem sido acusado muito de esquerdista aí por muitos de vocês que estão me vendo nesse momento aqui, o eleitorado aqui de Porto Alegre, por exemplo, numa Câmara de 36 vereadores, elegeu 5 vereadores negros. Nós já tivemos aqui um negro que foi governador do estado, o Alceu de Deus Colares. Já tivemos um negro que foi presidente da Assembleia Legislativa, o Rubens Santos. E temos muitos representantes negros aqui operando na Justiça do Rio Grande do Sul, enfim, em todos os campos da atividade institucional da vida do Rio Grande do Sul. As conquistas, no entanto, são ainda muito tênues. É preciso que as pessoas, você que está me vendo, eu não preciso fazer a minha cabeça do ponto de vista cultural, ou social, ou econômico, porque não há, ao longo da minha vida, uma única palavra, um único gesto meu, uma única ação que revele qualquer tipo de posição racista ou de discriminação racial. Muito pelo contrário. Mas eu reconheço que uma boa parte dos brasileiros, de muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, precisam adotar um tipo de postura muito afirmativa em relação à inclusão de todos os nossos irmãos brasileiros. O Brasil, tem muita gente que diz que há essa discriminação racial, inclusive aqui, porque o Brasil foi o último dos países das 3 Américas que acabou com o racismo, né? Isso no dia 13 de maio de 1888. Lá se vão mais de 100 anos. É muito tempo de lá para cá. Mas depende, claro, agora também, mais ainda, de cada um, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, depende de cada brasileiro o exercício da plena cidadania, para que cada um de nós
possa batalhar contra esse tipo de discriminação. Por último, eu queria fazer aqui um registro que eu acho que é muito importante para todos vocês aí, né? E eu falo aqui até na minha condição, inclusive, de advogado. Quando você perceber incidentes como este que ocorreram no Carrefour, quando você perceber que alguém, mesmo que tenha cometido algum ato ilegal ali, estiver sendo assassinado, como aconteceu com o Beto, você tem a obrigação de intervir. Ali no Carrefour, muitas pessoas levantaram seus celulares, gravaram tudo, mas foram incapazes de intervir no que estava ocorrendo. Isso, do ponto de vista legal, chama-se omissão de socorro. É um crime. Mas pior ainda do que a omissão de socorro é uma demonstração de plena covardia, o que é inaceitável. É isso aí.